Olá, sou Ricardo Vieira, estou aqui para comentar o resultado de novembro do VBI REITs-FOF, o RVBI, Fundo de Fundos da VBI Real Estate. Esse é o segundo mês em que nós estamos publicando, além do nosso relatório tradicional de gestão, também um formato em video reports e podcasts nas principais plataformas de streaming. No mês de novembro, nós mantivemos o dividendo do fundo em 0,75 centavos por cota, sendo este o mesmo valor desde julho deste ano. O valor equivale a 12% ao ano de dividend yield sobre o valor de fechamento do fundo no mercado em 30 de novembro, ou ainda 10,6% sobre o valor patrimonial do fundo. É importante ressaltar que desse valor, 69 centavos, ou seja, mais ou menos 92%, são oriundos de receitas recorrentes do fundo, né? Que são as receitas com dividendo dos ativos em carteira e também dos CRI em que nós alocamos diretamente. Lembrando que o RVBI é um FOF que pode alocar até 1/3 do seu patrimônio diretamente em CRI. Isso porque, ao final de novembro, ainda acumulávamos em estoque R$ 1,25 por cota de ganho de capital realizado, conforme é possível observar na página 7 do nosso relatório mensal de gestão. Ou seja, apenas 6 centavos, ou aproximadamente 8% do dividendo, foi composto por ganho de capital realizado, o que nos dá uma segurança muito grande para ter perspectiva de estabilidade ou até mesmo de uma eventual alta gradual e segura dos dividendos nos próximos meses. O yield elevado e estável tem sido possível em nossa leitura graças à superação contínua do patrimônio do fundo versus o IFIX. Para ilustrar, nos últimos 12 meses, enquanto o IFIX recuou 8,2%, o patrimônio líquido do RVBI recuou apenas 1,5%. Já quando observamos o patrimônio do fundo desde o seu início em fevereiro de 2020, ou seja, praticamente 2 anos, o PL do fundo acumula queda de 2,1% versus um recuo de 15,7% do IFIX. Ou seja, mesmo diante de um cenário desafiador para o mercado de fundos imobiliários, primeiro com a crise da Covid no início do ano passado e agora com uma elevação da taxa de juros e a pressão inflacionária, mesmo assim temos conseguido superar de forma consistente e recorrente o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, o que nos dá bastante segurança para manter esse dividendo elevado, previsível e recorrente para os nossos cotistas. No tocante à nossa leitura de mercado, cabe destacar que novembro de 2021 foi o pior mês desde abril de 2020, quando o IFIX caiu 3,6%. Já a pontuação do índice encerrou o mês em 2.578 pontos, que também é um patamar muito próximo ao observado em meados de abril do ano passado. E por que abril de 2020 é tão simbólico? Na nossa leitura, em abril do ano passado, a gente ainda estava tateando quais seriam os efeitos reais da Covid-19 sobre o mercado de capitais, sobre os fundos imobiliários e sobre a renda variável em geral. Não se sabia ao certo qual seria a extensão da restrição de movimentação de pessoas, mercadorias e serviços. Apesar de ser um cenário delicado, novembro de 2021 é muito distinto de abril de 2020. As incertezas que paravam em abril de 2020 eram muito maiores. Portanto, em nossa leitura, precificar os dois momentos da mesma forma é excessivamente penoso para o mercado de FIIs hoje. Isso porque, além de tudo mencionado, também existe o fato de que boa parte dos fundos imobiliários, principalmente os com bons fundamentos imobiliários por trás, seja no tijolo, seja no papel, têm distribuições de dividendos hoje maiores do que eram em abril de 2020. Ou seja, o dividend yield implícito hoje dos FIIs é ainda maior do que chegou a ser com a queda do mercado em meados de março e abril do ano passado. Portanto, a gente começa a observar, especialmente nos fundos de tijolo, o que talvez esteja se formando uma boa janela de entrada para novas posições e para obter bons ganhos de capital no futuro próximo. Diante desse cenário, iniciamos em novembro o giro de nossa carteira no sentido de reduzir gradualmente nossa exposição a ativos de papel, seja investimento direto em CRI, seja em FIIs de CRI, e começamos a ampliar a nossa exposição ao tijolo. A primeira movimentação foi a venda de 6,5 milhões do CRI Tocantins, cerca de 60% da nossa posição. A venda foi realizada com ágio, pois o ativo estava marcado a IPCA mais 7,5 e foi vendido a IPCA 6,8, gerando ganho de capital para o fundo a ser distribuído para o cotista. Esse capital obtido com a venda foi direcionado para o investimento no GALG 11, o Guardian Logística, que é um ativo que estava rodando ali na faixa dos 11% ao ano de dividend yield, com majoritariamente contratos atípicos, com inquilinos com baixo risco de crédito e bom perfil em termos de localização e especificações técnicas dos ativos. Na nossa leitura, esse dividend yield de 11 recorrente, de certa forma seguro pelo perfil dos contratos, estava excessivamente alto para um fundo dessa qualidade. E, portanto, é o exemplo de boas oportunidades que a gente vê de ganho de capital nesse momento de mercado.
Dessa forma, nós aumentamos nossa exposição a ativos de tijolo de 55% para 58% e reduzimos nossa exposição a papel, ou seja, CRI diretamente ou fundos de CRI, de 45% para 42% da nossa carteira. Isso significa que nós vamos fazer um movimento brusco de reduzir a exposição a CRI para aumentar a exposição a tijolo de uma só vez nos próximos meses? Não, ela acontecerá de forma gradual, na medida em que nós encontremos boas oportunidades no tijolo para arbitrar tanto um dividend yield elevado, quanto gatilhos, eventos que sejam gatilhos de valor para o tijolo para obter bons ganhos de capital. E a nossa leitura ainda é manter overweight em fundos de CRI em relação ao IFIX. A nossa única leitura é que começa a existir uma janela de mercado agora que nos permite ampliar a nossa exposição a tijolo, visando um bom carrego no curto prazo e boas oportunidades de ganho de capital no médio e longo prazo. Em linhas gerais, estes foram os destaques do RVBI no mês de novembro. Para ter mais detalhes, recomendamos a leitura do nosso relatório mensal, que também já foi publicado. E para conhecer mais sobre o fundo, você pode acessar vbireit.com.br. Um abraço a todos e até o próximo mês.